fazer esse concurso para delegado, vou fazer para agente. Bom, enfim. Bom, de uma maneira geral, gente, você não vai poder pular muita coisa, não. E aí a gente vai passar aí por aquilo que o Sebrasp cobra com mais frequência. Então, nosso foco vai ser trabalhar Sebrasp. 90% das questões do Sebrasp são de certo e errado. Claro que nós vamos privilegiar ao longo do nosso curso questões de múltipla escolha, que é o que vai ser mais relevante para você, só que nós não vamos deixar de fazer questões de certo e errado. Por quê? Mesmo nas questões de múltipla escolha, a gente percebe, por exemplo, que são muito comuns aquelas questões de 1, 2 e 3 do Sebrasp, e elas acabam envolvendo a mesma dinâmica das questões de certo e errado. Então, isso aí é que acaba sendo, vamos dizer assim, estratégico para o aluno entender. Você pode treinar questões de certo e errado. Eu achei poucas questões de múltipla escolha do Sebrasp. Muitas provas de delegado trazem esse perfil, algumas provas também de carreiras militares trazem esse perfil de múltipla escolha, algumas provas de tribunais, só que a gente sabe que a maior parte das questões do Sebrasp, principalmente das mais recentes, são questões de certo e errado. E agora nós vamos começar entendendo o perfil do Sebrasp como organizadora nessas provas, principalmente de múltipla escolha. Então aqui, ó, a gente vai trabalhar perfil da banca, vamos considerar numa prova de múltipla o quê? Escolha. Vou colocar assim, tá? Flávia, quantas questões você acha que vão ser questões de língua portuguesa na minha prova? Na minha opinião, você vai ter mais ou menos ali 8 questões de língua portuguesa, de 8 a 10 questões. Não acho que vão ser pouquíssimas, não. 3, 2, não. Acredito que você vai ter um pouco mais, tá? Flávia, você acha que vai ser um texto só ou mais de um texto? Nas provas de múltipla escolha, tá? O Sebrasp costuma usar um texto só mais longo, principalmente com esse volume de questões. Então, vai depender do tanto de questões, mas a gente vai ter ali 1 ou 2 textos, em geral, textos mais longos. Quais são os conteúdos, vamos dizer assim, mais comuns? Vamos fazer um geralzão assim, ó. Tipologia textual, emprego de conectores, reescrita de frase, só que aí na questão de reescrita vai cobrar tudo, né? Crase, concordância. Aí a gente tem embasamento, sentido, correção gramatical, né? Pontuação, aspectos de coesão e coerência. Nesse caso aqui, muito comum questão de referenciação, retomada de termos. Emprego de pronomes pessoais e pronomes o quê? Relativos. Então, a gente tem os conteúdos que são mais contemplados em provas menores. Flávia, mas quando eu observo o Sebrasp em linhas mais gerais, né? Vamos falar assim, a prova da PCDF, vamos pensar assim, aí lá você já tinha questão de Q e de si, muitas questões de pontuação, muitas questões, por exemplo, de reformulação de frases, que são essas questões de reescrita que vão envolver muitos conhecimentos. Então, todos esses conteúdos devem ser vistos pelo aluno. Aliás, é nossa obrigação passar pelo edital todo e treinar as coisas, tá? Então, administra, se organize para ter êxito e vai dar certo, beleza? Então, a gente já tem uma noção do que o Sebrasp cobra e a gente vai fazendo essa noção em todas as aulas, assim, reforçando essas questões, né? Na nossa próxima aula, a gente já vai fazer um mapa da prova também. E aqui a gente já vai começar com algumas questões para você entender um pouco mais acerca do perfil da banca, tá? Então, a gente está fazendo a prova CBM Tocantins para cadete, beleza? Essa prova é de 2021 e a gente já vai fazendo as marcações necessárias dentro do texto, tá? Então, eu tenho assim, ó. Amanhã era fresca na palhoça da velha Dona Ana, no Alto Rio Negro. Um lugar onde a história é viva e a gente é parte dessa continuidade. Por exemplo, o Sebrasp poderia perguntar assim, ó, seria possível usar uma vírgula antes do conector E, mantendo o sentido e a correção gramatical? A resposta seria sim. Por que a resposta seria sim? Porque a gente tem sujeitos diferentes, um lugar onde a história é viva, a história é viva. A gente é parte dessa continuidade. Então aqui, ó, eu vou aproveitando os textos, e a gente vai fazer isso ao longo de todo o nosso curso, tá?
para revisar conteúdos com vocês. Rapidinho você vai se acostumar com isso e vai ver o tanto que isso vai ajudar você a fixar coisas que o Sebrasp cobra, né, com frequência. Então aqui, ó, mesmo que não viesse perguntando lá na prova, a gente vai colocar assim, seria possível inserir uma vírgula antes do conector E. Aí, por que que é possível? A gente vai explicar, ó, sujeitos o quê? Diferentes. É um item super comum no Sebrasp. E quando eu falo é um item, eu sei que a sua prova é de múltipla escolha. Só que a letra A é um item da sua prova, a letra B é um item da sua prova. Então, tudo isso aí é item, na verdade, né? Então, eu tenho lá assim, ó, e a gente é parte dessa continuidade. Dona Ana explicava que antes tinha o povo Xuxi. Depois teve Baré, escravizado vindo de Manaus para cá. Isso aqui é um traço de oralidade. Por exemplo, na matéria de variação linguística, a gente vê isso aqui, né? Na época do Cumaru, da Batala, do Pau Rosa, muitos se esconderam no rio Chié. Agora somos nós. Então, o que que acontece? Dona Ana explicava que, tá vendo as aspas aqui, ó? Elas estão marcando uma citação textual, que é outra questão que o Sebrasp costuma cobrar. Então, eu tenho aspas para designar a citação. Agora somos nós, terra de gente poliglota, de encontros e desencontros estrangeiros. Poliglota, né, mostrando aqui a diversidade linguística que existia naquele espaço indígena, tá? No início desse mundo, havia dois tipos de cuia. Então, aqui, ó, os dois pontos estão introduzindo uma explicação. Quais são esses tipos? A cuia de tapioca e a cuia de Ipadu. Embora possam ser classificadas como pertencentes à mesma espécie botânica, aí aqui as espécies botânicas, a primeira, que é a cuia de tapioca, tá vendo? Era ligada ao uso diário, ao passo que a outra era usada como veículo de acesso ao mundo espiritual em decorrência do consumo de Ipadu e Guapi, que é um cipó lá, aqui com o nome dele também relatado. Então, a segunda cuia marcada aqui para o acesso ao mundo espiritual, beleza? Os pesquisadores indígenas atuais da região também destacam essa especificidade funcional. Então, os pesquisadores indígenas também marcam essa especificidade. São dois usos diferentes, né? Assim, distinguem-se até hoje, então outra referência, dois tipos de árvore no Alto Rio Negro. As árvores de cuipis e as árvores de cuias, que recebem nomes diferentes pelos falantes da língua tucano. Então, basicamente aqui, ó, essa vírgula está sinalizando a presença de uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, né? Está explicando algo sobre as árvores que apareceram aqui antes, beleza? E aí, na sequência, Dona Ana me explica que os cuiupis no Alto Rio Negro são plantios muito antigos do sushi. E os galhos trazidos, aqui a mesma coisa antes do E, ó. Sujeitos o quê? Diferente, só que aqui usou já a vírgula. E os galhos foram trazidos da beira do rio Casaquiari, afluente do rio Orinoco, na fronteira entre Colômbia e Venezuela. É bom que o texto, né, bem dinâmico para você. Aqui outro pronome relativo, onde o cuiupi tem na natureza, pois cresce sozinho e em abundância. Já a cuia redonda, esse disse é uma análise discursiva, né? Quer dizer, a informação vem de outra fonte, não é o autor que diz, ó, a informação é externa. Disse que veio de Santarém ou de Manaus, como o povo baré nas migrações forçadas que marcaram a colonização do Rio Negro. Os homens mais velhos atestam que em Manaus só tinha cuia. De lá, uma família chamada Coimbra chegou trazendo gado e enriqueceu vendendo cuias redondas no Alto Rio Negro.
Cuiupis e cuias diferem na origem e também nos ritmos de vida. As árvores de cuiupi frutificam durante a estação chamada Quipuaru. Antes de produzirem frutos, perdem todas as folhas uma vez por ano. As árvores de cuia, diferentemente do cuiupi, mantêm as folhas e a produção dos frutos durante todo o ano. Então aqui, basicamente, né, a diferenciação também, ó. Então, basicamente, a gente tem as diferenças em relação à produção de frutos também. Frutos uma vez por ano e aqui frutos o ano todo. Sempre é bom a gente observar as referências. Então, memória sobre as cuias, o que contam os quintais e as florestas alagáveis na Amazônia brasileira. Então, basicamente, gente, vai ler um texto, preciso da referência. Ô Flávio, você não acha que na minha prova vai cair um texto de segurança pública? Esse concurso também era da área de segurança pública, tá? Então, não necessariamente, beleza? E a gente vê aí pelo histórico mesmo da PF, PRF, PCDF, os últimos certames trouxeram textos literários também. E o Sebrasp gosta disso, né? Ou textos informativos, né? De outras áreas. Esse texto é um texto informativo, né, gente? Basicamente, ele traz aqui a explicação da dona Ana, né? Obviamente, mostrando ali as referências. Ele tem as referências, vamos dizer assim, etimológicas do termo, trazem ali as referências da palavra, então ele traz toda a informação mesmo sobre essas diferenças. E, obviamente, também traz quem está falando isso aqui. Bom, então, beleza, trabalhamos esse pedaço, vamos lá para nossas questões. De acordo com o texto, no Alto Rio Negro, cuiupis e cuias se distinguem. Então, eu tenho lá assim, ó, pela classificação botânica, pela serventia, pela procedência, pelo padrão de frutificação. Então, a gente precisa observar quais são as possibilidades aqui. Padrão de frutificação, a gente tem certeza de que se diferenciam, porque um é uma vez por ano e o outro é o ano todo. Então, isso aqui também são diferentes, né? Ah, pela procedência, sim, porque eles vieram de origens, o quê? Distintas. E serventia também. Um serve para o dia a dia e o outro para rituais. Então, basicamente, ó, a classificação botânica dessas cuias, né? Ela converge. O que a gente tem? A diferença no uso. Então, vamos voltar aqui só para a gente entender. Vou pegar um marca-texto, tá? Para a gente ter essa referência melhor. Então, a primeira está ligada ao uso diário e a segunda está ao passo que a outra era usada como acesso ao mundo que espiritual, beleza? Então, essa já temos uma diferença. Beleza? Bom, aí ela explica que antes tinha esse povo, depois teve esse povo e, obviamente, isso gerou o quê? As diferenças em relação ao uso dessas cuias. Então, eles mostram, né, os pesquisadores indígenas atuais que também se destacam nessa especificidade funcional, beleza? Então, elas são diferentes quanto ao quê? Função. Aí depois a gente tem outras diferenças, porque lá no texto a gente tem o seguinte, que foram migrações o quê? Forçadas que marcaram a colonização do Rio Negro. Então, basicamente, cuiupis e cuias diferem na origem e também nos ritmos de vida. E além da origem, que já está explícito aqui, né? A gente tem uma dá frutos uma vez por ano e outra dá fruto o ano todo, beleza? Então, nesse caso aqui, vocês estão vendo a tela, não estão não? Agora que eu estou passando aqui. Então, basicamente, isso que a gente tem. E aí, agora, nós vamos voltar à questão, porque a gente já marcou em amarelo, quais eram as referências que comprovam a letra A como o quê? Ó, a letra A não, a letra a letra D como resposta. Então, olha o que a gente tem. Pela serventia, ok. Pela procedência, porque lá fala que difere pela origem o padrão de frutificação e não pela classificação botânica, de modo que a nossa resposta será a letra D de devo estudar. Quais são as palavras que eu vou marcar ali no texto que basicamente comprovam a minha resposta, tá? Aqui, ó, a gente tem uso diário,
diferente de uso, vamos dizer assim, espiritual. Procedência, aqui a gente tem lá no texto, no último parágrafo, variação na origem. Padrão de frutificação, um é anual e o outro é o ano todo. Então aqui, ó, só para a gente ter essa noção, ó, cuiupis e cuias diferem na origem e também no ritmo de vida, que é esse padrão de frutos, ó. Um perde a folha, né, e dá fruto uma vez por ano. E a cuia, diferentemente, mantém as folhas e a produção de frutos durante todo o ano, beleza? Então, fazendo essa referenciação aqui. Nossa questão 1 tem como resposta a letra D, de deve estudar. E o outro você não achou no texto, porque o texto não traz a informação de que elas são diferentes pela classificação botânica, embora ele traga o nome delas. Bom, aí depois eu tenho o seguinte, quanto à tipologia desse texto, tá? Então, ele é um texto com natureza informativa, aqui, ó. Então, é um texto de natureza informacional. Ô, Flávia, então eu posso chamar esse texto de narrativo? Ô, Flávia, eu achei que ele era predominantemente narrativo porque tem Dona Ana. Bom, vamos pensar, o fato de haver a referência a quem tem aquele conhecimento não diz que o texto é predominantemente narrativo. Observe que não existe uma evolução no tempo, não existe uma sucessão temporal. Depois, mais tarde, em seguida. Então, o texto não traz esse tipo de referência. A gente vai montar um mapinha para você avaliar isso. E, no caso, o texto também não traz uma referência predominantemente argumentativa, para mostrar, por exemplo, a defesa de uma tese, a defesa de um determinado posicionamento. Ele também não é prescritivo, no sentido de prescrever literalmente, aconselhar, né? Algo que possa trazer aí uma norma, uma conduta, algo para ser feito, um aconselhamento, ok? E ele tem uma natureza basicamente informacional. Como ele tem uma natureza informacional, vai ser uma natureza expositiva. Ele está falando o que é, em termos de realidade mesmo. Ah, então, o que é cuia, né? Para que ela serve, qual que é o uso, qual que é o período de amadurecimento desse fruto, da flor, enfim, ele traz informações que convergem com a realidade, por isso é um texto de natureza expositiva. Igual, por exemplo, se eu te explico o que é um texto narrativo, um texto descritivo, um texto dissertativo, eu estou te explicando com base na realidade, portanto, a aula vai ser uma aula o quê? Expositiva, né? Então, entre as opções que a gente tem aqui, o texto é predominantemente, pode haver elementos narrativos, mas como ele tem uma natureza informacional, ele é predominantemente expositivo, está focado. Então, o objetivo central é diferenciar. Então, o objetivo central desse texto aqui é diferenciar os elementos que compõem o quê? Essa narrativa, né? Então, basicamente, a gente quer diferenciar cuiupis de cuias. Então, o texto expositivo, né? Diferenciar, aí a gente vai focar na apresentação de características. O texto narrativo, agora, aqui que tem que voltar a telinha. Então, o objetivo aqui, obviamente, vai ser enfocar a realidade e aí a gente tem como base diferenciar cuiupis de cuias e o texto vai focar na apresentação de características. Portanto, a nossa resposta é expositiva, beleza? Flávia, mas aqui, o que é um texto narrativo, né? Um texto narrativo, a primeira base dele é uma sequência temporal. Então, ele vai ter operadores do tipo em seguida, mais tarde, depois, anos antes, tá vendo? Isso aqui é que vai marcar a narrativa. Então, uma sequência temporal. Então, existe a apresentação fato, que vai corresponder ao enredo, né? Eu tenho que ter um narrador, eu tenho que ter personagem. E o objetivo não é focar a realidade, né? O objetivo, obviamente, vai ser um fato mesmo, beleza? Um texto argumentativo.
apresenta uma tese e elementos para defendê-la. Prescrição mesmo, prescrever, beleza? Então, a lógica é expositiva, porque o texto é conceitual. Então, toda vez a gente vai revisando questões assim, e aí a gente vai ter uma base melhor para entender a dinâmica do SEBRASP nessas questões de tipologia que provavelmente vão aparecer na sua prova, tá? E estão contemplados nos 2 editais. E aí depois eu tenho assim, ó, infere-se do texto que muitas línguas são faladas no Alto Rio Negro. Bom, ele fala lá a palavra poliglotas, né, gente? Poli, muitas. Glotas, línguas. Então, essa daqui já é a nossa resposta. Isso aqui está no início do texto. Então, gente, é um exercício de voltar sempre que necessário. Então, essa informação está no início do texto, beleza? O conhecimento local sobre cuias e cuiupis serviu de base para a classificação botânica? Claro que não, né, gente? Ele serviu de base para os estudos que eles fizeram e as diferenciações de uso. Então, não serviu de base para a classificação botânica. Então, isso aqui não dá para inferir. Autor escreve a partir de um lugar distante do Rio Negro. Não é verdadeiro porque existe uma expressão no texto que mostra que ela está escrevendo próximo ao local em que esses fenômenos acontecem, porque ela fala de lá para cá, fazendo uma referência lá locativa. Quer ver? Ó, vamos voltar aqui ao texto só para você ter essa noção. Ó, lá no nosso texto, vou colocar o marca-texto azul, voltar aqui ao texto com vocês. Primeira coisa, eu tenho lá assim, Dona Ana explicava que antes tinha o povo do Chuí, depois teve Baré escravizado vindo de Manaus para cá, aqui ela explicando, né, do Camaru, do Batala, do Pau Rosa. Muitos se esconderam no Rio Chié, agora somos nós, terra de gente poliglota, de encontros e desencontros, o quê? Estrangeiros. Então, basicamente, eu não consigo ter a referência se ela está entrevistando isso aqui, tendo essa referência, né, dessa maneira. A mesma coisa aqui, ó, quando ele fala, né, explica que os cuiupis são plantios muito antigos. Então, basicamente, ela está tomando como referência. De lá, uma família chamada Coimbra chegou trazendo gado e enriqueceu. Então, basicamente, Memórias sobre as Cuias é um texto que trabalha, explora também essa questão locativa. E a palavra poliglota já apareceu aqui, ó. Opa, desculpa, voltei demais. Terra de gente poliglota, né? Por causa do ritmo de pessoas que compuseram aquela base ali local. Então, na nossa questão lá, olha o que a gente tem. O conhecimento local sobre cuias e cuiupi serviu de base para a classificação botânica. Não, o texto não traz essa informação. Depois, a autora escreve a partir de um lugar distante do Alto Rio Negro. Não existe essa informação, é mais provável que ela esteja próxima ao Rio Negro, tá? Então, essa informação não é, vamos dizer assim, textualmente possível. À beira do rio, Casaquiari é farta em árvores de cuia redonda. Então, basicamente, a gente está aqui ó, com é farta. O ideal é que você voltasse ao texto, você já achou a palavra poliglota, mas volta lá, vai ver onde é que está o rio, porque, gente, o que faz o aluno acertar numa questão de interpretação de texto é a boa vontade que ele tem de repente, localizar o quê? A informação adequadamente. Não localiza a informação, basicamente, ele corre o risco de errar e não é isso que a gente quer, né? Eu sempre falo que, assim, o ideal é o aluno ter paciência mesmo. Então, beleza, ela traz o rio aqui, ó, marcar aqui com marca-texto azul. Então, eu tenho assim, ó, Dona Ana explica que os cuiupis do Alto Rio Negro são plantios muito antigos e os galhos foram trazidos à beira do rio Casaquiari, afluente, é Casaquiari que fala, tá, gente? Casaquiari, afluente do rio Orinoco, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, beleza? Então, basicamente, não fala nada sobre, ó, onde o cuiupi tem na natureza, pois cresce sozinho em abundância, beleza? Então, o cuiupi que foi trazido ali pelo rio e é lá que ele cresce em abundância. Ah, então, Flávia, só que olha o que o item está falando.
No nosso item, a gente tem que é a cuia redonda, e na verdade não, né? É isso aqui que está errado. Então, na verdade, o que cresce em abundância ali são os cuiupis. Então, resposta da questão número 1, letra A. Da questão número 3, tá, gente? Desculpa, letra A. No último período do segundo parágrafo, o vocábulo se em distinguem-se remete a. Então, basicamente, essa questão aqui é de referenciação, né? Então, voltar ao texto, não são os pesquisadores, não são a especificidade funcional, são os tipos. Os tipos se distinguem, os tipos se diferenciam, né? Não são as árvores. Mesma coisa, gente, último período do segundo parágrafo. E o Sebrasp agora deu para não colocar mais linha. Nas últimas provas ele só fala último período, segundo parágrafo, último período... Então, a gente precisa voltar ao texto para confirmar a nossa resposta, tá? Então, eu tenho último período do segundo parágrafo para trabalhar essa questão aqui. Vamos só achar a frasezinha que a gente tem que localizar. Segundo parágrafo. Assim, distinguem-se até hoje dois tipos de árvore. Dois tipos se distinguem. Estão vendo? Na verdade, está perguntando quem que é esse si. Dois tipos se distinguem. Então, marca texto aqui, ó. Distinguem-se. Dois tipos se distinguem. Beleza? Não adianta querer fazer uma questão dessa sem voltar ao texto. Como é que você vai ter memória para entender tudo que está escrito ali? E nem era uma questão de gramática, é uma questão de base semântica. Ou seja, você precisa olhar qual é o sentido do termo que está sendo retomado. Então, tipos. Depois, na questão 5. No segundo parágrafo do texto, a expressão em decorrência de está empregada com o mesmo que sentido. Novamente, eu estou cobrando um embasamento que semântico, tá? No momento do, uma relação de tempo. Apesar do, uma relação de concessão. Para o, pode dar uma ideia de finalidade ou outras ideias. Então, como consequência de, em decorrência de, essa questão estava muito simples, aqui dá uma ideia de consequência. E aqui a gente tem a mesma noção de consequência. Ai, Flávia, muito fácil, todas as questões do Sebrasp vão ser fáceis assim? Você vai concluir sozinho ao longo do nosso curso que não de jeito nenhum, de maneira alguma, né? Muito pelo contrário, as questões tendem a ser bem elaboradas e tendem a não... vamos dizer assim, não jogarem tão, como é que eu posso dizer, fácil com os alunos, tá? Então, costumam ser questões mais difíceis, sim. Bom, aproveitando aqui, ó, já que a gente está estudando, vamos começar a fazer uma revisão de conectores. Então, vou começar aqui com os conectores coordenativos. Aí eu tenho de adição. Eu costumo brincar com vocês, falar 3 aviões para o Ceará, só para a gente gravar os que são coordenativos, tá? Então, 3 com a letra A, de adição, de adversidade, de alternância, de conclusão e de explicação, beleza? Então, conectores de adição. Quais são os principais que a gente tem? E, nem. Atenção, porque o conector nem, como ele dá uma ideia de oposição, às vezes a gente acha que é adversidade, mas ele não é adversidade, não. Ele é adição. Não gosto de carne nem de peixe. Não gosto de carne nem gosto de peixe, beleza? E também não, tampouco gosto de peixe. A ideia é de adição. Então, e, nem, não só, mas também. Não apenas como. Não só, mas ainda. Adversidade, mas, contudo, entretanto.
no entanto, todavia, porém, não obstante, são conectores de adversidade. Alternância, ou, ora, ora, quer, seja. Então, conectores que vão dar a ideia de alternância. Conclusão, pois, esse pois tem que estar deslocado, né? E o de explicação aparece o pois, só que colocado antes do verbo. Por isso, então, logo, desse modo, dessa forma, por conseguinte. Aí de explicação, pois, antes do verbo, porque, já que, uma vez que, após imperativos, e aí vai. Flávia, eu decoro os conectores e aí minha vida ficou linda? Óbvio que não, gente. A gente tem que ter total noção de que os conectores podem ter seus sentidos alterados em função do contexto. Então, por exemplo, assim, eu posso ter um conector E com valor de adversidade, eu posso ter um conector E, por exemplo, com valor de conclusão. Então, eu preciso levar em consideração o contexto, tá? Então, primeira coisa, principalmente alguns conectores, e a gente pode usar o marca-texto aqui para já trazer essa possibilidade, alguns conectores têm mais facilidade de alterar o sentido em função do contexto. Aqui todos, tá? Porque eles podem ser de causa também. Vamos usar aqui uma canetinha para a gente falar assim, ó. Os de explicação, né? Eles podem ser causais. Então, olha o que eu tenho que pensar. Eu tenho que pensar o seguinte, que os conectores podem, não é uma festa da pipoca, é ocasionalmente, né? Podem ter seus sentidos alterados em função do contexto. Então, os conectores podem ter seus sentidos alterados em função do contexto. Quando eu falo não é uma festa da pipoca, é porque o menino já fica com mania de pegadinha. Ele lê a frase e fala assim, todo E em prova tem valor alterado. Aí toma na tarraqueta, não sabe por quê. É a mania, né? A pessoa cria uma mania de perseguição até no dia da prova. E você tem que pôr na sua cabeça que quanto mais você estudar, mais seguro você vai estar para realmente fazer uma análise da resposta, não é sair chutando, não. Então, vamos pensar nesse conector E, por exemplo. Eu posso ter 3 frases aqui só para a gente ter uma noção. E vou pegar o conector porquê para a gente ter uma noção para exemplificar esses usos que podem ser alterados. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Então, encontrei as explicações do livro e fiz o registro delas. A base aqui, gente, é aditiva. Encontrei e fiz. A ideia é de o quê? Adição. Bom, imagina que eu tivesse outro exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Por que eu coloquei vírgula antes do E? Porque os sujeitos são diferentes. Eu deixei a porta aberta e o ladrão entrou. E aqui, ó, deixei a porta aberta. O ladrão ter entrado era uma consequência prevista, tipo, encontrei as explicações do livro e fiz as anotações. Quer dizer, eu queria fazer essas anotações, né? Eu estava buscando essas informações e queria registrar essas informações. Agora, deixei a porta aberta e o ladrão entrou, muito provavelmente você não está querendo que o ladrão entre na sua casa. Eu não quero, não. Então, deixei a porta aberta por isso, em decorrência disso, que é o conector que a gente viu há pouco, que está dando essa ideia de consequência. Então, aqui é um conector conclusivo. Por isso, em decorrência disso, né? A ideia, nesse caso, é de conclusão, né? Bom, eu ainda poderia ter o seguinte, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó.
O governo prometeu reformar a área e não cumpriu seu compromisso. Então, o governo prometeu reformar a área, mas não cumpriu. Prometeu, mas não cumpriu. Então, aqui eu tenho um valor de mas. E aí é a ideia de oposição. Então, os conectores podem ter seus sentidos alterados em função do contexto. Vamos imaginar agora o conector, por que ele pode designar causa ou explicação, a depender do contexto. A gente já pode começar nessa primeira aula entendendo o seguinte: causa é motivo, explicação é evidência. Então, quando eu falo assim, ó, ela foi embora porque se sentiu mal. Ela foi embora porque se sentiu mal. Então, quando eu falo, ela foi embora porque se sentiu mal, basicamente, o que está acontecendo aqui? Eu tenho uma causa. Ter se sentido mal é a justificativa para ela ter ido o quê? Embora, beleza? Então, isso aqui é causa, é a justificativa. Agora, imagine que eu tivesse assim, ó, ela foi embora porque não a vi mais. Eu não tê-la visto não é a causa, é uma evidência de que ela foi embora. Então, ela foi embora porque não a vi mais. É uma evidência de que ela foi embora, é uma explicação. Claro que ao longo do nosso curso nós vamos estudar isso, tá? Mas só para você ter uma ideia aqui. Melhor é ter uma vírgula aqui, obviamente. Então, eu tenho, os conectores podem ter seus sentidos alterados a depender do contexto. Então, o sentido não é uma coisa estanque, ele precisa ser avaliado dentro do conjunto de informações, né? A gente não pode deixar... Nesta prova aqui, gente, a gente tem 3 questões de conectores, só para vocês terem uma ideia. O tanto que essa matéria foi relevante aqui, o tanto que seria necessário entender a dinâmica dos conectores nesta prova, tá? Então, aqui, coloquei isso, a gente já tinha visto aqui os conectores coordenativos, aí vou colocar aqui os conectores subordinativos, tá? Deixa eu achar uma outra telinha em branco, só para a gente usar os subordinativos agora. Então, conectores subordinativos, C e C, porque são 6 com a letra C, T, P, F, beleza? Então, C e C, T, P, F. Isso aqui é só para você se lembrar dos conectores de uma maneira geral, tá? 6 com a letra C, causais, condicionais, consecutivos. Consecutivos é que dão ideia de consequência, tá? Ou sim. Concessivos, os concessivos são os que dão ideia de exceção à regra. Conformativos, comparativos. Aí eu tenho temporais, proporcionais e finais. Vale a mesma máxima que a gente já tinha visto lá, né? O sentido pode ser alterado em função do contexto e a gente precisa sempre ter essa dinâmica em mente. A gente vai estudando, vai percebendo essas questões na prática, tá? Então, causais, a gente já tem porque, o próprio pois pode estar aqui, porquanto, uma vez que, já que, haja vista, na medida em que, cuidado para não confundir com a ideia de proporção, né? Então, na medida em que. Condicionais, o que eu vou ter? Se, caso, desde que, somente se, apenas se, contanto que, consecutivos, vão dar a ideia de consequência, intensificador, tão, tal, tanto, tamanho, mais o conector que, comeu tanto que passou mal,
Sua dedicação era tanta que recebia homenagens, estava tão feliz com a situação que, né, podia perceber a sua fisionomia, então tanto que, tamanho que. Aí depois eu ainda tenho de modo que, de forma que, de sorte que, de maneira que, todos esses consecutivos. Concessivos caem muito em prova, né? Embora, ainda que, mesmo que, conquanto, diferente desse, né, gente? Aqui um porquanto também. Então, conquanto, depois, malgrado, em que pese, se bem que, posto que, só que o posto que, por exemplo, o Sebrasp mesmo já cobrou como causal. Então, a gente tem que ter aquela noção de que os conectores podem ter seus sentidos alterados em função de contexto. Ô, gente, se a gente pode mudar de ideia, imagina o conector, né? Nada é estático nessa vida, não, pelo amor de Deus. Então, conformativos, o que a gente vai ter? Como, conforme, consoante, segundo, de acordo com. Comparativos vão estabelecer uma noção de comparação, né? Eu posso ter os de igualdade, o próprio conector como, ó, ele aparece em várias categorias, o como pode aparecer aqui também, ó. Pode designar causa. Claro que a gente vai estudar isso com mais profundidade depois, né? Então, como, aí depois, tal qual, tanto quanto. Então, mais que, menos que, o do aqui é facultativo, tá? E o Sebrasp costuma fazer essa pergunta aqui, ó, se pode colocar ou suprimir o do. Isso é mais importante que outras coisas ou isso é mais importante do que outras coisas? Então, o Sebrasp pode perguntar sobre a inclusão ou a supressão desse do. E é comum essa questão, tá? Mesmo em prova de múltipla escolha. É um item da prova, né? É uma alternativa. Ou aparece naquelas questões de reescrita, né? Temporais, eu vou ter o mal com L, que é um conector temporal, assim que, logo que, quando, obviamente, enquanto, no momento em que ou no momento que, esse em também é facultativo. Proporcionais, aí a gente vai ter à medida que, outro conector, né? Aqui, ó, na medida em que, aqui à medida que. E Flávia, quando é que eu uso na medida que? Nunca, né? À medida em que? Nunca também, né, gente? Porque esses conectores não existem. Então, à medida que, à proporção que. Quanto mais, quanto mais, menos. E pode fazer combinações, né? Finais, geralmente para que e a fim de que separado. A fim de que. Então, basicamente, isso aqui que a gente vai ter de conectores. Isso aqui é só para você começar a saborear a vida, né? Já começa sabendo que essa matéria é muito importante e que faz sentido estudar conectores, beleza? Que é uma matéria, assim, muito caidora de com força mesmo. Então, eu preciso decorar? Preciso. Eu posso só decorar? Não, eu preciso decorar e interpretar no contexto. Porque os conectores podem ter seus sentidos alterados a partir do contexto. Obviamente, como não houve aula, estudei sozinho. Esse como é um conector causal.
Fiz as tarefas como a professora orientou, conforme a professora orientou, de acordo com o que a professora orientou, conformativo. Ela agia como uma adolescente matura, igual a uma adolescente matura. Nesse caso, eu tenho uma referência comparativa. Então, os conectores podem mudar de sentido em função do contexto. Aqui, na nossa prova, a gente tinha alguns elementos coesivos, né? No momento, que vai dar uma ideia de tempo, apesar de que vai dar uma ideia de concessão, como consequência de consequência mesmo, e aqui nem eram propriamente as conjunções. Observe que nesse caso aqui a gente estava falando do estabelecimento de relação entre palavras, mas é estabelecimento de sentido também. Então, ou seja, a gente precisa também treinar o relacionamento entre palavras, tá?